licitações. Está começando a Doc Talk, seu podcast sobre direito e sobre o que tem relevância debaixo do sol. Hoje adentraremos aí na seara do direito público, trataremos aqui de direito administrativo, mais especificamente aí da nova lei de licitações. Na verdade, esse episódio trará um tom um pouco mais voltado para os aspectos da gestão por competência, trazido pela nova lei de licitação. Eu sei que não é um tema tão comumente abordado, pelo menos até então. Geralmente os conteúdos que são abordados por aí em vídeos e em outras mídias sobre a atualização da lei, eles tratam mais da lei de uma forma mais genérica, geral, vamos dizer assim. Mas a gente vai falar um pouco aqui sobre algumas mudanças trazidas, sim, mas a gente vai trazer um enfoque e uma perspectiva mais voltada para a gestão por competência e para o compliance. E para falar de todo esse tema, a gente está aqui com o Dr. Paulo Alves, ele que é mestrando em Ciências Jurídicas, servidor do STJ, além de ministrar vários cursos aí na área de Direito Administrativo. Doutor Paulo, por favor, apresente-se. Grande Luan, boa noite pessoal. Uma honra grande estar aqui com vocês nesse espaço, conhecimento, de distribuição de informação. Eu prezo muito por esses espaços altamente democráticos, altamente instrutivos que a gente tem disponível. E para mim é um prazer estar aqui com você. Seja bem-vindo, doutor. Meu nome é Luan Garcia e a nova lei de licitações vai nascer aí com 25 anos. É verdade. Rapaz, não é brincadeira não, parece piada, mas não é. A lei já chega aí com essa defasagem, ela é oriunda de um projeto de lei, que é o projeto de lei 1292, de 1995. Então, de fato... 95, é verdade, hein? Tinha gente aí que tá te ouvindo, que estava nascendo e o projeto de lei já estava rodando no Congresso Nacional. Enfim, parece brincadeira, mas não é. Eu tinha 4 anos. Pois é. E olha só, galera, essa nova lei é uma lei de 95, como o Paulinho acabou de falar, e ela tenta abarcar 3 leis em um pacote só. A lei de licitação, a tão famosa Lei 8.666, que é as normas gerais de licitações e contratações públicas, a Lei 10.520 de 2002, que trata da modalidade do pregão, e a Lei 12.462 de 2011, que é o regime diferenciado de contratações, chamado RDC. E essa nova lei, e ela tenta abarcar 3 leis em um pacote só. E, Paulinho, eu queria que você já começasse falando um pouco da sua relação com o tema que a gente vai abordar aqui. Seus cursos, suas palestras ministradas, você está envolvido aí em lives, em cursos. Fala um pouco pra gente desse universo. Legal demais, legal. Estou me sentindo em casa porque eu sou bacharel em Direito, com pós-graduação em Direito Administrativo Contemporâneo e sou mestrando, como você bem disse, em Ciências Jurídicas com concentração em riscos e compliance, né? Bem, o projeto de lei ele acaba fazendo parte da minha vida porque licitações e contratos é uma matéria que está sempre presente. Certamente é um dos processos de trabalho mais relevantes de qualquer órgão ou entidade pública, certo? E por isso, todo mundo que atua com direito público tem, uma hora ou outra, que ficar sabendo, que se debruçar sobre estas normas relacionadas ao tema. Eu, especificamente, hoje, sou titular da Unidade de Auditoria Operacional e de Governança do Conselho da Justiça Federal. Então, eu mexo com essa matéria, na verdade, auditando, né, as unidades que trabalham com isso aí. E isso demanda que eu tenha um conhecimento ainda mais profundo. Se você vai fiscalizar, se você vai orientar a atuação do gestor, você precisa ter um conhecimento razoável, principalmente porque estamos falando de pessoas que estão há décadas trabalhando num determinado assunto e não pode chegar uma pessoa de fora que não sabe nada e querer dizer para ela como fazer o seu trabalho. Aliás, a auditoria não faz isso. A auditoria não vai ditar como se deve fazer o trabalho. E sim, numa gestão hoje que está focada em riscos, a auditoria interna tem um papel muito relevante dentro da estrutura de risco de uma organização. Ela atua na terceira linha de defesa, ali exatamente verificando se os controles internos dos processos de trabalho estão funcionando corretamente e, eventualmente, sugerindo melhorias nesses controles internos fixados pela própria gestão. E, baseado nessa experiência profissional, é que eu quis desenvolver, e tenho feito isso nos últimos anos, esse lado que eu vejo presente na minha vida, que é o lado do magistério, que é o lado do ensino,
que é o lado da instrutoria. Eu sempre gostei muito, sempre tive facilidade, na verdade, de falar em público, sempre tive esse gosto por transmitir conhecimento. E aproveitando esse conhecimento empírico e também oriundo dessa formação acadêmica que eu já apresentei para vocês, eu achei que era tempo de tentar colaborar com a gestão através dessas consultorias e principalmente dessas palestras e cursos que eu tenho ministrado. Eu tenho falado especificamente sobre governança, gestão de riscos, compliance, que está misturado aí no contexto de governança, e também falo sobre auditoria interna governamental, que são minhas áreas de atuação. Uau, é um currículo gigante aí, uma experiência muito boa. Outra coisa, geralmente qual que é o público-alvo do teu curso, ou pelo menos o público que costuma contratar teu curso, se interessar? Normalmente, nós estamos falando aí de gestores públicos, né? Pessoas que estão inseridas dentro das organizações, seja a nível estratégico, tático ou operacional, mas geralmente são agentes públicos. Eu já tive o prazer de ter também profissionais liberais, agentes privados, né, que participaram como interessados nos meus cursos, nas minhas palestras, e foi uma grande satisfação. Eu costumo dizer que o conhecimento ele não está preso em caixinhas, sabe? O interessado, que é aquela pessoa que está sempre querendo se instruir, essa pessoa ela não vai ficar restrita àquele subnicho onde ela está situada. Ela amplia o seu conhecimento, e a ampliação do conhecimento também se torna um instrumento de ampliação do mercado onde ela pode atuar. Uma pergunta que já está bem linkada com isso aí. Qual a relevância do tema assim, para estudantes de direito? A gente tem um público um pouco mais voltado para estudantes de direito, advogados iniciantes, que atuam tanto aí na esfera pública ou na esfera privada. Luan, quando eu penso no estudante, no profissional de direito, num primeiro momento, eu penso naquela pessoa que tem uma gama incrível de assuntos que ele pode tratar. O cara, quando ele se torna um bacharel em direito, ele tem aqueles quase que infinitos ramos do direito para escolher. E é interessante que quando ele escolhe o direito administrativo, ele continua com uma amplitude incrível, sabe, de temas que ele pode tratar. E este tema mesmo que você levantou para essa live, compliance e a gestão por competências, eles estão inseridos nesse contexto de governança. E como a gente está falando de direito administrativo, que é o direito aplicado à administração pública, nós temos aí a governança pública, né? Porque a governança também existe no meio privado. Mas o conhecimento desse conteúdo, ele hoje, para mim, é essencial. Eu não consigo imaginar uma faculdade tradicional conseguindo preparar o estudante de direito para o mercado. Porque hoje, governança, ela é a essência de um modelo de gestão gerencial que nós temos prevalente hoje na administração pública, que é um modelo de gestão que está focado no quê? No resultado. E quando a gente fala de resultado dentro da administração pública, a gente está falando exatamente do atendimento dos anseios da sociedade. Nenhum órgão pode existir para si mesmo. Todo órgão ou entidade pública tem que existir para atender um anseio, uma necessidade da sociedade. E a governança, ela funciona exatamente para linkar o anseio da sociedade à gestão dentro de um órgão. É a definição das diretrizes, dos objetivos estratégicos de cada uma das entidades e cada um dos órgãos da administração pública. Então, qual é a relevância do tema para os estudantes e profissionais do direito? Toda. Eu acredito que quem for lançar mão do direito administrativo como ramo de atuação precisa ter conhecimento profundo de governança. E aí, quando eu falo de governança, eu estou falando do compliance, eu estou falando da gestão de riscos, eu estou falando da gestão por competências, que nada mais é do que a governança aplicada ao contexto de gestão de pessoas. Então, eu vejo que quem vai trabalhar com direito administrativo, isso é interessante dizer, não é só agente público, não é só aquela pessoa que passa no concurso. Nós temos diversos advogados administrativistas que estão trabalhando especialmente nessa área de compliance. Nós vemos um mercado amplo na área de compliance. E como é que se dá esse mercado na advocacia privada? Você fornece a consultoria para que uma empresa privada estabeleça o seu programa de compliance com todos os seus 9 pilares, porque, inclusive, nós temos hoje uma realidade onde, em alguns estados, o DF é uma dessas localidades, nós sabemos que o DF não é estado, né? Mas é uma dessas localidades onde, para se contratar com a administração, uma das exigências do edital é que a empresa tenha um programa de compliance estabelecido.
Por quê? Porque se evita, mitiga-se o risco através da presença de um programa de compliance de riscos de corrupção e riscos de fraudes. Olha só, Paulinho, como que eu conheci essa palavra compliance? Eu trabalhei muito tempo no ramo da saúde, mas voltado ali para a área de materiais cirúrgicos e coisas do tipo, materiais para cirurgias ortopédicas e tudo. E, de repente, desencadearam uma investigação, prenderam um grupo grande lá no Rio de Janeiro, o grupo Oscar Skin. Alguns braços dessa investigação vieram bater em Brasília. A investigação era sobre licitações do setor público na área da saúde e sobre corrupção. Isso estourou basicamente no Brasil inteiro, teve reportagem no Fantástico, enfim. E depois todo esse episódio, nesse setor específico, cara, a palavra da vez era compliance. Todas as empresas estavam falando de compliance, entraram em programas de compliance, enfim, era o que vendia. É verdade. Todo mundo acabou entrando nisso. Então, assim, eu queria que tu explicasse pra gente, assim, um pouquinho o que é compliance. Perfeito. Compliance é uma palavra inglesa que ela vem do verbo to comply, né? Seria, na tradução mais próxima possível, dar conformidade, ter conformidade, agir em conformidade. É interessante que, a despeito de ser essa tradução, o compliance ele não se restringe ao aspecto da análise de conformidade da atuação. Porque o que seria conformidade hoje? Seria a atuação de uma empresa privada ou de um órgão ou entidade pública conforme as leis que regem aquela área de atuação, certo? Para além do aspecto da conformidade legal, nós vemos também colocado o aspecto da integridade, né? Ou seja, que estas empresas, órgãos ou entidades possam atuar conforme padrões éticos, certo? E por isso, esse contexto que você citou, ele é exatamente a força motriz para que toda essa revolução do compliance chegasse hoje ao direito pátrio. Hoje nós temos compliance trabalhista, compliance eleitoral, compliance público, enfim, todos os ramos que você imaginar do direito, ele tem o compliance aplicado. Esse que eu acabei de falar, que é o compliance eleitoral, ele é uma novidade. A intenção de aplicar o programa de compliance dentro do contexto dos partidos políticos, né? Instituir os pilares do compliance dentro do contexto político. Então, veja, é essa necessidade, o Brasil vendo que ele estava morrendo através da corrupção, demandou uma resposta. E a resposta que nós vemos aí presente é a instituição do compliance. Por isso é que ele está na moda, da forma que você falou. Mas voltando agora um pouco para gestão por competência, o que é gestão por competência e como ela foi introduzida aí na nova lei de licitações? Como que você gerou esse link e até está ministrando um curso com essa temática? Luan, a gestão por competências, e aí o ponto que eu toquei foi, a gestão por competências é a governança aplicada no contexto de gestão de pessoas. Mas, para além disso, a gestão por competências é a definição de um perfil profissional esperado para funções estratégicas dentro de uma organização. O que isso quer dizer? Toda organização, seja ela pública ou privada, ela existe por um motivo. Ela não existiria se ela não tivesse uma função, certo? Nós costumamos traduzir essa função de existir, essa razão de existir, como a missão, certo? De uma organização. Junto à missão, nós temos a visão, que é onde essa organização quer chegar. E para trilhar os caminhos, para definir com clareza os caminhos para se chegar nesta visão, nós temos os objetivos estratégicos, tá? Quando eu falo de funções estratégicas dentro das organizações, eu estou falando exatamente desses atores responsáveis pelo atingimento desses objetivos, responsáveis por instituir os programas, as políticas públicas ou privadas, as atividades que atendam, que mirem no atingimento desses objetivos e, por consequência, da visão. E aí, essas pessoas que ocupam essas funções chaves, ou seja, funções estratégicas, elas precisam, não sei se você concorda comigo, mas elas precisam ter um perfil pré-definido, certo? Eu não posso colocar qualquer pessoa ali. Eu preciso colocar uma pessoa que seja dotada do conhecimento, das habilidades e das atitudes necessárias e suficientes para que ela consiga levar a minha organização
ao cumprimento desses objetivos. É interessante quando a gente coloca esse conceito, porque na iniciativa privada é até um tanto quanto óbvio você pensar nisso. É lógico que na minha empresa eu vou colocar uma pessoa capacitada numa posição chave como essa, certo? Mas até no meio privado isso acontece, porque o que se tem em alguns casos é aquele dono da empresa que tem um filho, e aí o filho é chamado para trabalhar com ele, como futuro herdeiro da empresa. Só que esse é um cara que não está nem aí para adquirir conhecimento e tal. E às vezes ele é posto nessa função-chave sem ter nenhum conhecimento. Então perceba, ele não atendeu aos requisitos da gestão por competências. Ele não cumpriu todos aqueles requisitos pré-definidos de conhecimentos, habilidades e atitudes esperados para aquela posição. Tá? Esse seria um exemplo em que a gestão por competências precisaria atuar. Agora, quando eu vou para a gestão pública, isso fica mais fácil de se entender. Porque não é incomum pessoas que têm lastro unicamente político e que ocupam funções chaves dentro de organizações públicas, sem ter nenhum conhecimento. Vamos trazer um exemplo aqui bem comum. Lá no município, você tem aquele candidato a prefeito. E esse candidato a prefeito tem aquele tanto de cabo eleitoral dele. O pessoal que distribui santinho, que visita as casas. Eu sou de cidade pequena, sei bem como que é isso, viu? E pois é, então. Imagina essa pessoa que você está acostumado a ver lá, desde que você era menino pequeno lá em Barbacena. Barra do Corda, quase mesmo nome. É perto. E aí você imagina a seguinte situação. Este candidato a prefeito vence as eleições e se torna prefeito. E aí o que ele faz? Ele coloca como secretário de saúde o cara capacitado de saúde? Não. Uhum. Ele coloca o cabo eleitoral como uma forma de agradecer por toda a força que ele deu na eleição. Ele coloca esse cabo eleitoral como secretário municipal de saúde, por exemplo. E aí você imagina agora, em tempo de pandemia, esse cabo eleitoral que não tem nenhuma formação na área de saúde, cuidando da política pública de combate à Covid-19. É uma situação inimaginável, mas infelizmente comum, tá, meu amigo? E por isso que a gestão por competências, ela é tão relevante, porque ela estabelece, ela pré-define, vamos dizer assim, quais são os requisitos para a ocupação daqueles cargos-chave. E só pode, ainda que seja um cargo de livre nomeação e livre exoneração, que são os cargos de confiança, é necessário um cumprimento de requisitos mínimos para ocupar aquelas posições. Então, assim, resumidamente, basicamente, isso é matéria para curso de uma semana inteira, mas em breves minutos, a gestão por competências seria isso aqui. Como isso foi introduzido na nova lei de licitações? Ora, o legislador, ele veio e disse o seguinte, olha, para a ocupação, e aqui estou parafraseando, óbvio, eu não consigo lembrar de qual o texto do PL, mas ele diz que as ocupações estratégicas, as funções estratégicas relacionadas a licitações e contratos deverão ser preenchidas mediante o estabelecimento das competências necessárias à sua ocupação. Então, veja, o legislador cuidou de dizer não é qualquer pessoa, não é o amigo do rei que vai ocupar a função estratégica dentro da área de licitações e contratos, e sim uma pessoa que cumpra com os requisitos pré-estabelecidos de competência que serão definidos pelos órgãos. Ok, mas como que vai ser fiscalizado essa situação? Verificar se o secretário de saúde... Aqui em Brasília, para quem mora em Brasília, é um pouco mais óbvio, geralmente os secretários de saúde são médicos, mas como você falou, em cidades menores e em outras situações, não é bem assim, não é, o secretário de saúde é um médico, ok. Mas como que vai ser feita essa fiscalização e como que vai ser responsabilizado ali a autoridade que colocar essa pessoa nesse cargo sem que ela tenha esses critérios técnicos, essas habilidades? Luan, essa é a famosa pergunta de $1 milhão, sabe? Se tivesse uma resposta tranquila para essa pergunta, eu acho que boa parte das mazelas que a gente sofre já teriam sido superadas. Mas o que eu vejo como um caminho é a definição de normativos a nível federal, a nível estadual e a nível municipal que pré-definam esses requisitos. Isso já é um baita de um início, entendeu? Enquanto está solto, o princípio, o Instituto da Gestão por Competências, por si só, a despeito de já estar sendo cobrado na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas dos Estados e dos Municípios, isso não tem força suficiente para constranger muitos gestores a fazer isso aqui, certo? Só o fato de existir governança hoje já levaria, mas infelizmente não é isso que acontece. Como nós sabemos, dentro do direito administrativo, que a administração pública é regida pelo princípio da legalidade,
artigo 37 da Constituição, mas não é qualquer legalidade, que é o princípio da legalidade estrita, é necessário que haja essas normas. Por quê? Porque o princípio da legalidade estrita é aquele que diz o seguinte: o agente público, a administração pública, só vai fazer aquilo que a lei manda ou que a lei permite. E aí estamos falando dos atos vinculados e dos atos discricionários. Quando você tem uma norma que define os requisitos mínimos, necessariamente o administrador público, o tomador de decisão, a alta administração de qualquer organização terá que obedecer aquelas normas para que ela possa atuar. Na própria nomeação desse cargo de confiança, ela vai dizer, olha, livre nomeação, livre exoneração, mas o mínimo, certo, para a ocupação desse cargo é aquilo que está definido na lei, na instrução normativa, no decreto, na resolução, enfim. O tipo normativo... precisa vincular legalmente aí Exatamente. Esses critérios, né? Porque senão fica muito subjetivo. Exatamente. Os critérios partem da subjetividade da autoridade que vai colocar essa pessoa no cargo. Perfeito. O Joãozinho trabalhou no hospital, ele era padioleiro. Padioleiro é o cara que carrega as macas de um lado pro outro, então ele tem essa vivência na saúde, então vai ele pro cargo. Aí vai ser um pouquinho complicado ele estabelecer mais à frente, a não ser que esse camarada que tá ralando há tanto tempo lá dentro, que ele se interesse e fale, caramba, que área bacana na qual eu trabalho. E aí ele vai desenvolvendo as suas competências, vai estudando, vai se graduando, vai fazendo cursos relacionados à administração pública na área de saúde. Quem sabe esse cara que começou como padioleiro vai chegar a um secretário municipal. Mas enquanto ele não tiver as competências necessárias para ocupar um cargo estratégico, gerencial, não é aconselhável que ele faça. E se você não tiver, como você bem disse, um normativo que estabeleça limites para a escolha do tomador de decisão, ele vai fazer o que ele bem entender. Porque, perceba, enquanto não tem essa norma, ele tem uma amplitude absurda de discricionariedade. É como se a gente reduzisse a discricionariedade do tomador de decisão e vinculasse ele àqueles requisitos mínimos. Como essa nova lei vai buscar combater as possibilidades de fraudes nas licitações? Você falou um pouquinho do compliance, mas essa pergunta é mais direcionada aí à lei de licitações, como ela busca efetivar esse combate. Olha só, é muito interessante que a principal reclamação que as pessoas têm relacionadas à lei antiga de licitações é que é uma norma muito burocrática. O que é uma norma burocrática? Uma norma muito cheia de passos, controles, que conduz o processo a ter uma duração além do necessário. Afeta diretamente a sua eficiência. Eu costumo dizer que nós não podemos tratar a burocracia tão somente no aspecto pejorativo que ela tomou. Quando a gente fala, nossa, fulano é muito burocrático, né? Nossa, tal órgão é muito burocrático. Geralmente é uma crítica. Mas por quê? Uma crítica fundada em alguns casos, porque o excesso de burocracia ele faz mal, torna o processo lento e ineficiente. Todavia, nós temos que lembrar que a burocracia, ela vem como sinônimo de controle, porque antes do modelo gerencial, que é isso que nós vemos presente nos nossos órgãos, nós tivemos um modelo de administração burocrática. E ele veio para combater o modelo que estava antes dele, que era o modelo de administração patrimonialista. O que é o modelo de administração patrimonialista? O gestor público, ele é o dono da coisa toda, entendeu? Ele mistura a coisa pública com a privada, ele trata a coisa pública como se fosse dele. Ele coloca nos cargos ali que ele tem à disposição os amigos, os parentes e assim por diante. Quando você vem com o modelo burocrático, ele vem exatamente para definir controles, para estabelecer a meritocracia, para estabelecer a necessidade de concurso público para a ocupação de cargos públicos e assim por diante. Controles. Então, a burocracia pura, da forma como ela foi criada, ela não é ruim. Mas, por que ela precisou desse avanço para o modelo gerencial? Porque o modelo gerencial, ele sai daquela visão da burocracia, que é a gestão por si só, a gestão que funciona para si mesma, para uma gestão focada em resultados, em entregar valor para a sociedade, certo? Por que eu estou falando disso aqui, cara? Porque a lei de licitações, ela veio inserida nesse contexto burocrático. Como estávamos fazendo compras públicas com dinheiro público, havia um medo muito grande da corrupção. Então você tem uma norma, vamos dizer assim, corruptocêntrica, sabe? Centrada no combate à corrupção, certo? E qual foi o resultado disso? Nenhum. A corrupção continua acontecendo.
esses controles e até o excesso de controles, ele não gerou seus resultados. Então, eu vejo que a nova lei de licitações, ela traz o que de novidade? Ela vem trazendo a governança como pilar. Ela vem trazendo a gestão por competências como pilar. Ela vem trazendo a gestão de riscos como pilar. E por que isso é tão importante? Porque focando em resultados, você consegue ser mais eficiente na sua atuação. Quando você está preocupado naquilo que você entrega para a sociedade, você tem menos tempo e menos espaço para que os inevitáveis atores maliciosos atuem. E somado a isso, nós temos, por outro lado, atuando como verdadeiro sidekick, né, como o pessoal diz, da lei de licitações, ali a LAI, que é a lei de acesso à informação. Porque quanto mais transparente as coisas acontecem dentro de um órgão público, menos espaço você tem para corrupção. Seja porque o órgão de controle interno está atuando, auditoria interna, seja porque o órgão de controle externo está atuando, que estamos falando do TCU, da CGU, enfim. Se bem que a CGU é controle interno para o executivo. Mas, enfim, seja os órgãos de controle interno ou externo, e seja o controle social, que somos eu e você, como cidadãos, que podemos nos debruçar sobre qualquer licitação e acusar irregularidades, tudo isso vai diretamente de encontro com a corrupção e com as fraudes, certo? Então eu vejo que a nova lei, ela combate a corrupção, ela combate as fraudes nas licitações através de processos e de atos voltados para resultado, através da governança e da gestão de riscos e com a transparência, que é um dos pilares aí de um programa de compliance. Olha só, essa lei criou uma figura chamada agente de contratação. Eu confesso que eu fiquei com uma curiosidade sobre esse agente de contratação, se ele vai ser o cara da movimentação para processos, ou se vai ser alguém que conhece do assunto. Sei lá, vai ser uma licitação sobre projetos arquitetônicos e o cara é um arquiteto. O agente de contratação é um cara que entende tecnicamente do assunto, ou não, é o cara que faz a movimentação. O que essa lei criou? O que faz esse coitado que você falou, agente de contratações? Ô, cara, brincadeiras à parte. Quando eu falo coitado, vocês vão entender por quê quando eu explicar o papel dele agora. Mas é uma brincadeira, com certeza. O agente de contratação é um ator que é criado pela nova lei de licitações, de fato é uma novidade. Ao contrário do que alguns já questionaram, o agente de contratação ele não é o pregoeiro, porque no processo de trabalho correto de licitação, e aí eu estou trabalhando com a teoria muitas vezes, o pregoeiro ele é responsável por conduzir a fase externa de uma licitação. Teoricamente, ele não deveria participar da fase interna, que é a fase de planejamento, ou posteriormente da fase de execução contratual, seja como gestor, seja como fiscal do contrato. Então, assim, primeira coisa, o agente de contratação ele não é o pregoeiro, tá? Para a nova lei de licitações. O pregoeiro continua existindo. Mas o agente de contratação é esse agente público que, trazendo um resumo do que o PL fala, ele é um cara responsável por conduzir o processo de contratação desde a sua gênese, que se dá com o documento que oficializa a demanda, até o encerramento do contrato. Eu achei interessante essa analogia que você trouxe uma analogia de dentro da função jurisdicional. Mas, sim, podemos fazer um paralelo e dizer que é o cara que vai ser responsável por tocar o processo. O processo de contratação, em todas as suas fases, vai ser conduzido por esse agente de contratação, que vai permitir que, na fase interna, ele seja corretamente instruído, documento de oficialização da demanda, com os estudos técnicos preliminares, com o mapa de riscos, com elaboração do termo de referência, com elaboração do edital, publicação do edital, e aí vai ter a fase de seleção do fornecedor, e aí vai ter a homologação do resultado, a adjudicação do objeto, a assinatura do contrato, a execução do contrato, enfim, em todo este caminho, o agente de contratação ele vai estar presente, certo? Atuando como aquele cara que faz o processo chegar ao seu objetivo. Agora perceba, todos os outros atores que hoje já acompanham o processo de contratação, eles estarão presentes. Eles continuarão presentes. Esse agente de contratação vai ser um cara que sabe como conduzir. Só que por que eu falei coitado? Porque ele é o camarada que vai ser responsabilizado. E a própria lei de licitações, a nova lei de licitações, diz que ele será responsabilizado caso aconteça algum problema. Mas a nova lei de licitação, ela bate e depois sopra. Porque ela fala que ele é responsável, mas traz, por outro lado, a figura da equipe de apoio, dizendo que esse agente de contratação ele vai ter também a oportunidade de ter uma equipe de apoio. É uma espécie de uma tentativa de consolo para todo o nível de responsabilidade que ele tem.
E cabendo dizer também que nas contratações ditas complexas, né, de objetos complexos, esse agente da contratação, ele vai se transformar numa equipe de contratação, certo? Composta por pelo menos 3 pessoas que vão juntas, se tornam corresponsáveis ali pela condução do processo de contratação pública. Isso aí seria a chamada comissão de contratação? Isso. Esses 3 agentes aí. Exatamente. No mínimo de 3 seria a comissão. Exatamente, que vão funcionar os objetos chamados comuns, bens e serviços comuns, conduzidos tranquilamente aí pelo agente de contratação. Mas aqueles considerados complexos, se criará aí uma comissão de contratação. O objetivo aqui além de dividir a responsabilidade, é você juntar pessoas que têm, certamente, cada um com a sua expertise e que com esses conhecimentos somados, elas podem trazer muito mais segurança ao processo de licitação. Eu não posso nem falar processo de licitação que eu acabei de falar agora, porque nós precisamos lembrar que o processo de contratação, ele não necessariamente ele vai ter uma fase externa robusta. Ele não necessariamente ele vai ter uma competição, porque nós temos que lembrar que nós temos também as contratações diretas, por dispensa, por inexigibilidade, em que aquela fase do pregão, da concorrência, etc., não vai mais existir, certo? E aí você passa direto da fase de planejamento, seleciona o prestador de serviço ou fornecedor do bem e parte para a parte de execução contratual, dentro daquelas hipóteses que hoje estão nos artigos 17, 24 e 25 da 8666. Ainda em relação a esse agente de contratação, é possível dizer de antemão, eu sei que algumas coisas precisam da lei ainda para falar como que vai ser, mas dá para dizer se vai ser uma função, um novo cargo, ou se vai haver um novo concurso público para essa tão sonhada vaga de agente de contratação aí. Assim, pelo que tu falou, provavelmente vai ser uma função, né? Muita responsabilidade. É um pouquinho difícil imaginar como isso vai se dar dentro dos órgãos. Até porque não tem como você trazer uma resposta una para os diversos órgãos e entidades das 3 esferas, né? Não tem como você imaginar que esta função de agente da contratação vai ser aplicada da mesma forma em organizações federais, estaduais e municipais. Não tem como. São realidades muito distintas, principalmente quando a gente fala dos municípios, a gente está sempre falando de carência de pessoal, de falta de capacitação do pessoal, certo? Eu tenho visto muitas lives e conversado com o pessoal do Ministério da Economia que está conduzindo a edição dessa norma, e todos são uníssonos em falar que, olha, nós estamos estabelecendo um padrão de como nós queremos que funcione. Todavia, já estamos emitindo essa norma, conscientes e lamentando que a maioria dos municípios não vai conseguir aplicar isso. Tá? E essa realidade se deu, inclusive, quando a gente viu agora o decreto 10.024, que é o do novo pregão eletrônico, que ele exigiu de todos os municípios, agora em junho, chegamos a todos os municípios do Brasil, torna-se obrigatória a aplicação do pregão eletrônico. E como é que eu vou dizer isso para o município que a internet não chega ainda? Para aquela comunidade ribeirinha que tem que licitar e não tem internet. A gente ouve falar de cidades em que você tem que derrubar toda a internet das casas da cidade para ela ficar restrita à prefeitura, para a prefeitura conseguir fazer o seu pregão eletrônico. Caramba! Exatamente. Essa é a realidade do Brasil. E não são poucos lugares do Brasil, são muitos. E a gente imaginar que vai existir a figura do agente de contratação com todas essas responsabilidades e ainda uma grande função de confiança para ele poder sentar em cima, no sentido de usufruir, é difícil de responder, cara. É difícil de responder, porque a gente não sabe. Eu conversei há pouco com uma secretária de administração de um município do interior de Sergipe. Ela veio me pedir um auxílio porque ela se deparou com a seguinte situação. A Câmara do município, ela precisava fazer a contratação de um serviço. Só que a Câmara, ela não tinha um pregoeiro. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram um pregão com o pregoeiro emprestado da prefeitura. E aí, depois veio a assessoria jurídica e falou, como assim? A lei de licitações, a 8666, manda que tem que ser servidor efetivo no órgão. Aí ela veio falar, mas professor Paulo, a gente sequer tem um servidor, um pregoeiro dentro do nosso órgão. Como é que a gente vai cumprir a lei? E vem esse assessor jurídico que está querendo responsabilizar a gente, querendo anular a contratação. E aí eu respondi para ela, e basicamente o que eu respondi foi: a situação fática que vocês vivem leva vocês ao estado de exceção. Não a situação excepcional que vocês podem se acomodar.
não tem aqui, vamos sempre pegar emprestado. Não, tente dentro do possível pegar um agente administrativo aí da Câmara e capacitar ele como pregoeiro. Mas veja, até então não tem. Eu vou deixar de fazer a contratação, eu vou deixar de atender o interesse público por conta disso? Não vou. Por isso que o modelo gerencial é tão importante. No final das contas, o que interessa é o interesse público. O resultado que se almeja sempre é atender o interesse público. Então, note, como é que vai se dar a implementação do agente de contratação? Se vai ser uma função, um novo cargo, se ele vai ser o secretário de administração, ou se vai ser um agente lotado na... Não sei, cara, não sei. Isso vai depender de cada estrutura orgânica, isso vai depender de cada esfera que nós estivermos lidando. E que Deus ajude nós todos. Olha só, também foi criado outra figura que é do assessoramento jurídico. Esse assessoramento jurídico, além da comissão, foi criado o agente de contratações, foi criado também a comissão de contratação e também o assessoramento jurídico. Assessoramento jurídico é uma equipe de apoio, é uma equipe de fiscalização interna pela própria administração, é antes mesmo da própria contratação. O que é o assessoramento jurídico? Olha só, é muito boa essa sua pergunta, porque o que nós temos hoje? Hoje nós temos, no contexto de licitação, nós temos aí uma obrigação legal da análise da minuta digital e dos seus anexos obrigatórios por assessoria jurídica, certo? Por uma unidade de assessoria jurídica. Isso está lá previsto hoje no artigo 38, parágrafo único da Lei 8666. E essa exigência, ela faz com que todos os processos de contratação necessariamente passem lá por esta unidade, que geralmente é chamada de unidade de assessoria jurídica, ou então é uma pessoa, é o assessor jurídico do órgão, enfim. Mas tem que passar por força do artigo 38, parágrafo único da Lei 8666. O que eu vi na nova lei de licitação é que esse personagem ele ganhou muito mais espaço e uma quantidade incrível de novas responsabilidades. Porque o que a gente via na realidade de muitos órgãos era o assessor jurídico como um verdadeiro rockstar, assim, sacou? Aquele cara que era invocado naqueles momentos cruciais e vinha como salvador da pátria, assim, entendeu? Ele era tipo o Pantera Negra saindo daquele círculo de fogo que o Doutor Estranho fez no Ultimato, Vingadores Ultimato, entendeu? Chegava trazendo a solução e tal. Que referência, hein? Você viu a referência aí, rapaz? Eu sou estudioso do direito, mas eu também sou estudioso da Marvel Studios. Mas quando você tem essa figura, o que se tinha na realidade era um cara que tinha muito conhecimento e que participava muito pouco da gestão, certo? Ele tinha várias oportunidades de, no processo de contratação pública, ajudar a gestão, só que como ele só tinha a obrigação desse momento do 38, parágrafo único, ele ficava ausente e cuidava de ser assessor jurídico em outras áreas, enfim. Mas perceba, quando você vem para a nova lei de licitações, você tem uma situação diferente. Você vê ali a própria norma demandando a participação do assessoramento jurídico, dos assessores jurídicos, na fase interna da licitação, onde teoricamente não participavam. E o mais legal de tudo, na execução contratual também. Então, o próprio PL 1292, ele diz que o gestor do contrato ele pode solicitar ao assessoramento jurídico uma manifestação de algum ponto problemático na execução contratual, seja relacionado, sei lá, à prorrogação contratual, à aplicação de uma multa contratada, enfim, seja o que for. Ele pode lançar a mão da assessoria jurídica de forma mais contundente, certo? E, interessante, não apenas a assessoria jurídica, mas também a unidade de controle interno. Então, veja, atores que estavam jogando para o mesmo time, mas que estavam separados, agora, por força de lei, vão andar mais próximo. E aqui estamos incluindo o assessoramento jurídico. A forma como eu entendi, Luan, partindo da sua pergunta inicial, é que esse assessoramento jurídico, ele não é uma figura nova, e sim um upgrade desse ator que já estava presente dentro das organizações públicas. Vai passar a participar mais ali de todo o processo, né? Isso provavelmente vai evitar que muitas licitações sejam embargadas, né? Exatamente. É um processo custoso em nome do princípio da economicidade aí, né? Então, isso deve ser visto com bons olhos realmente.
Com certeza. O gestor que está arrancando seus cabelos constantemente, ele vai ter mais um aliado. Pode ser que no início, acostumados a uma ausência dessas partes, os assessores jurídicos até resistam um pouco, mas junto com a obrigação, daqui a pouco vem a cultura. E a cultura, ela vai trazer melhores condições de trabalho para todos os envolvidos. Rapaz, eu pude trabalhar um tempo um pouco próximo de um gestor de contratos de licitação e é muito engraçado porque os caras trabalham pensando no Tribunal de Contas. É verdade. Oh, meu Deus. O Tribunal de Contas é uma das coisas mais faladas dentro do processo de licitação, pelo menos até onde eu acompanhei, eu achei até interessante todo esse temor do Tribunal de Contas. Como diz aquele meme, eu tô rindo, mas a vontade de chorar é maior. Além dessas mudanças que a gente falou, a criação dos agentes de contratação, assessoramento jurídico e comissão de contratação, eu percebi que a nova lei de licitação ela também deu uma modificada na responsabilidade da autoridade máxima do órgão ou da entidade que vai estar participando ali da contratação no que diz respeito à desaprovação do parecer jurídico. E a lei fala que essa desaprovação, esse gestor, essa autoridade máxima, ela vai responder pessoal e exclusivamente. Quando ele coloca isso, ele está falando da esfera civil, da esfera criminal, tá falando do que exatamente e o que muda em relação ao que a gente já tem hoje, a forma com que essas autoridades são responsabilizadas no dia de hoje. Excelente pergunta também, cara. Você tá pegando só nos pontos chaves aí de todas as discussões que a gente tem. A nova lei de licitações, ela está sendo usada também para absorver muitas das jurisprudências pacíficas do Tribunal de Contas. Nós tínhamos situações em que havia dúvidas sobre a aplicação da lei de licitações, da antiga, que a jurisprudência ela trouxe um complemento interpretativo para que se pudesse lançar a mão ali no caso concreto. E para que a atuação da agente não ficasse restrita a um fundamento jurisprudencial, a nova lei de licitações vem e abraça. E essa questão da responsabilidade do parecerista e da autoridade que aprova ou desaprova o parecer jurídico é uma dessas situações que estavam já pacíficas na jurisprudência. E o que acontece? Quando você tem, hoje ainda por força do 38, parágrafo único, que nós já citamos, a exigência de emissão de um parecer jurídico sobre a regularidade do edital e de seus anexos, o que acontecia? Esse parecerista, ele tinha que se restringir aos aspectos de legalidade da contratação, tá? Ele não podia superar isso. E, eventualmente, ele podia vir a desaprovar, certo, esse processo. Ele podia dizer, olha, esse processo está malferindo a norma tal e tal e tal, então não pode seguir adiante. Só que o tomador de decisão, a autoridade máxima do órgão, o ordenador de despesa, ele podia, sim, falar, olha, massa, parecer jurídico, excelente, mas eu mesmo assim vou conduzir. E aí, através de uma motivação dentro do processo administrativo, ele conduzia a licitação a despeito da desaprovação da área jurídica, certo? É lógico que na prática a situação não acontecia muito porque todo tomador de decisão, todo ordenador de despesa tem esse receio de que possa ser responsabilizado, certo? Mas isso acontecia. E a nova lei de licitação, ela veio exatamente para descrever essa situação, certo? Que estava na jurisprudência explicando isso que eu acabei de falar, mas hoje vai vir, amanhã, né? Vai vir no texto do PL 1292, dizendo o seguinte, olha, se essa autoridade, ela não seguir a orientação do parecerista jurídico que desaprovou, e conduzir adiante a licitação mesmo assim, se der problema lá na frente, ela vai responder pessoal e exclusivamente. Ou seja, ele retira a responsabilidade do parecerista jurídico. Ele retira a responsabilidade até mesmo do agente de contratação. Porque quem toma a decisão de conduzir adiante a licitação a despeito do parecer jurídico rejeitando é essa autoridade, tá? Então aqui é para que não haja dúvida. E quando se fala de responder, de responsabilização, nós estamos falando de responsabilidade administrativa, estamos sim falando de ressarcimento ao erário, estamos falando de processo administrativo disciplinar, se for o caso. Nós estamos falando da esfera civil, certo? Porque eventualmente pode ser demandado aí pelos prejuízos, tá? E aí eu estou falando da responsabilidade subjetiva do agente público, né? Lembrando as aulas de direito administrativo, que o Estado tem responsabilidade objetiva quanto aos administrados e o agente público uma responsabilidade subjetiva que vai demandar a presença de dolo ou culpa, né? Mas aqui ele vai responder civilmente também, com
com responsabilidade subjetiva, e vai responder criminalmente. Com certeza, se aquele ato que ele cometeu se enquadra em algum tipo penal, ele vai sim ser responsabilizado na esfera penal também, sem sombra de dúvidas, tá bom? Então, é isso que significa hoje, isso que a lei está falando. Olha só, Paulinho, tem o tema que você disse que é o seu tema preferido, a gente já até passou por um, mas você falou que obrigatoriedade da implementação da governança nas aquisições e contratações. Você disse, cara, isso é meu tema preferido, isso aqui é o que eu domino. Então, a minha pergunta vai ser simplesmente, o que a gente precisa saber sobre essa obrigatoriedade da implementação da governança das aquisições dentro da lei de licitações? Cara, a governança das contratações, ela soa, quando alguém fala, que nem poesia para os meus ouvidos, que nem uma boa música escutada na beira da praia, tomando aquela água de coco. Enfim. O que é governança das contratações? Eu já falei lá atrás que governança é exatamente este conjunto de instrumentos que permitem que a gestão pública funcione para resultados. E resultado dentro da administração pública é o atendimento dos anseios e das necessidades dos cidadãos, correto? A governança, ela define objetivos, metas e respectivos indicadores de cumprimento dessas metas para as políticas públicas, para os programas, para as atividades públicas direcionadas para esses fins, certo? E aí, o grande produto da governança é um planejamento estratégico, certo? Um documento formalizado, onde você explicite a missão, a visão, os objetivos, as metas, os indicadores pré-definidos e já o direcionamento de quais políticas públicas e programas você vai botar em prática para atingimento desses objetivos. Disse, de forma geral, para onde está indo minha organização. Só que a área de aquisições, ela funciona tão somente para que os objetivos da organização sejam cumpridos. Ela não pode existir para outra coisa. O setor de aquisições, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão onde eu tenho meu cargo efetivo, todas as aquisições devem servir para a atividade finalística do STJ. Qual é a atividade finalística do STJ? Julgar ações judiciais. Está a jurisdição, né? Dirimir, exatamente, aplicar a jurisdição. E de forma mais específica, o STJ é ser o guardião da lei federal, certo? Todas as dificuldades interpretativas relacionadas à lei federal serão julgadas pelo STJ. Mas o setor de licitações e contratos do STJ tem que adquirir bens e serviços que supram o órgão de uma estrutura para cumprir esse fim. Quando o setor de licitações e contratos de lá parar de suprir de bens e serviços o órgão para o atingimento daqueles fins, ela vai estar sendo ineficiente. E aí eu te pergunto, meu amigo, o que vai trazer o setor de licitações para se voltar na mesma direção dos objetivos da organização? Exatamente a governança das contratações. Porque a governança das contratações é um plano estratégico direcionado à área de contratações. Certo? Eu costumo falar que na área de contratações, a governança das contratações, ela se exprime através de 3 documentos, que são o Plano Estratégico de Contratações, que é o desdobramento da estratégia do órgão na área de contratação, o Plano Anual de Contratações, o famoso PAC, que é um documento que vai dizer todas as contratações que serão realizadas no exercício seguinte, e o Plano de Logística Sustentável, que é um documento focado em políticas e medidas sustentáveis. E aí é importante a gente lembrar que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando apenas de meio ambiente. A gente está falando de sustentabilidade ambiental, sim, mas também sustentabilidade econômica, social e cultural, tá bom? Conforme o decreto 10.024 manda. Então perceba, o que é a governança das contratações? É exatamente este alinhamento entre a estratégia da organização, manifesta no planejamento estratégico, mediante a orientação das aquisições para o atingimento desses fins. Caminhando para o final,
trazendo aqui para a prática, com todo esse conjunto de inovações, como isso pode ajudar, por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui de Brasília. Aqui em Brasília teve uma época que teve algumas reportagens de materiais vencidos dentro da Secretaria de Saúde. Isso representava uma grana muito grande de material simplesmente vencido e que não dava para ser renovado. Apesar de serem implantes cirúrgicos, não dava para mandar para a fábrica e revalidar. Então se perdeu. A administração, o jogo, torrou dinheiro. Foi isso. Como que toda essa inovação legal pode ajudar em um problema que a gente tem, por exemplo, aqui na prática no nosso querido Distrito Federal? Perfeito. E não é só no Distrito Federal, não, cara. Isso acontece em todos os lugares, esfera federal, estadual e municipal. Infelizmente, é uma realidade, sabe? Edificações como hospitais e escolas que não funcionam, enfim. Não dá nem pra dizer que é uma torneira pingando, né? A torneira jorrando ali, né? Jorrando, exatamente, cara. E a verdade é que a inovação normativa, a meu ver, ela vai contribuir muito porque ela bate muito na governança e na gestão de riscos. Eu costumo falar nas minhas palestras, nas minhas aulas, que a diferença entre o gestor e a instância de governança. O gestor é aquele cara que é responsável de cuidar de uma árvore, enquanto a instância de governança é composta por aquelas pessoas que têm que olhar para a floresta e para o todo. E essa analogia é importante porque só tendo essa instância de governança que olha para o todo, a gente consegue fazer com que cada árvorezinha cumpra o seu papel. Um exemplo interessante é o exemplo que está acontecendo agora durante a pandemia, na história dos hospitais de campanha. O que acontece nos hospitais de campanha? Você tem um monte de hospital de campanha, da estrutura está pronta, mas ele não funciona. Sabe por quê, Luan? Porque ele não tem nem equipamento, nem médico para trabalhar. Falta de governança, porque um hospital de campanha, ele demanda várias frentes. Ele não demanda apenas uma atuação eficiente da área de obras, que levantou o prédio. Ele demanda também uma atuação da área de logística, de equipamentos e insumos. Ele demanda uma atuação eficiente da área de gestão de pessoas, que precisa ou mobilizar o seu corpo de enfermeiros e médicos e auxiliares de enfermagem para esse lugar, ou fazer um contrato emergencial de novos profissionais. Então perceba, só uma instância de governança conseguiria olhar para esses três setores e fazê-los funcionar de forma concomitante e adequada, certo? Quando você tem apenas gestores, cada um atuando na sua, você tem essa situação de falta de governança. E olhando mais especificamente para o exemplo que você trouxe, eu vejo aí que uma solução para que isso deixe de acontecer é a realização do denominado gerenciamento de risco da contratação. Porque hoje nós já temos dentro do nosso arcabouço jurídico, mesmo antes da nova lei de licitações, nós já temos presente a exigência de elaboração de mapa de riscos da contratação. E o mapa de riscos da contratação hoje, ele se dá. Você tem um mapa de riscos da fase interna, ou seja, os riscos inerentes ao planejamento, um mapa de riscos da fase externa, ou seja, da fase de seleção do fornecedor, e também um mapa de riscos da fase de execução contratual. E isso aqui especificamente, que é o extravio de materiais contratados, enfim, com eles chegando fora do vencimento, isso aí é um típico risco inerente à fase de execução contratual. Então, todos os gestores públicos hoje, por força de norma, eles têm que fazer um mapa de riscos. E esse, que é o risco de extravio dos materiais e bens contratados, ele é um risco que tem que estar em todos os mapas de riscos. E junto com a identificação do risco, o mapa de risco também contém as ações preventivas e as ações de contingência, caso isso aqui aconteça. Então eu vejo hoje uma maturidade, pelo menos no que diz respeito às normas. Mas é necessário que, para além das normas, os gestores públicos apliquem essas inovações exatamente aqui, para que na prática esse conjunto de inovações possa mudar a realidade dos órgãos com o fim do desperdício. Porque aí a gente fica sempre girando em torno disso, né? Com o desperdício, o que acontece no final das contas é que o órgão não gera resultado. E quando não gera resultado, ele não atende os interesses e as demandas da sociedade. Olha só, por tudo que você disse até agora, para mim a governança ela se assemelha muito a processos internos de empresas maiores. Todo esse cuidado, geralmente as empresas maiores, elas já têm esses processos bem definidos, bem delineados, toda essa gestão de risco. Se for uma empresa grande, ela vai trabalhar com uma gestão de risco muito delineada, né? Mas é basicamente a importação de processos de grandes empresas aplicados ao setor público.
há uma dissincronia entre a evolução das organizações privadas e as públicas. E simplesmente por um motivo. A empresa, ela funciona para obter lucro. E se ela não estiver focada em resultado, ela morre. É simples assim. Ela deixa de existir, entendeu? Então, essa necessidade e o desejo de que haja lucro na atuação da empresa privada faz com que ela seja extremamente eficiente nos seus processos. Ela gera o máximo de resultado com o mínimo que tem à disposição dela. Ou quebra. Perfeito. Ou quebra. E aí, esta realidade é que faz com que a iniciativa privada ela voe. E os órgãos públicos, principalmente aqueles que ainda estão presos a um modelo burocrático de atuação, tão somente, que não evoluíram para o modelo gerencial voltado para resultados e agregar valor, eles têm dificuldade, porque a mudança é lenta, é uma mudança engessada. Você não pode querer comparar também um agente privado que tem total liberdade de ir ao mercado, de fazer mudanças estruturais, do agente público, porque ele depende da lei, o princípio da legalidade estrita que já citamos. Mas, a despeito de ser mais difícil na administração pública, essa evolução é necessária. Tanto que hoje a gente tem uma secretaria de desburocratização dentro do Ministério da Economia. Você tem uma ideia de o quão estratégico é hoje abandonar a burocracia excessiva? Nós temos uma secretaria de desburocratização hoje atuando, normas que estão sendo emitidas por essa secretaria, redução dos processos de trabalho, simplificação deles, e tudo isso aí com o propósito de fazer com que a administração pública se pareça cada vez mais com a privada. Ok, Paulinho, olha só, para as empresas licitantes, as empresas que concorrem aí nos processos de licitações, após vencer uma licitação, o que vai mudar? Com essa nova lei de licitações, o que muda? Eu acredito que a mudança, ela vem mesmo antes da empresa se lograr vencedora no procedimento licitatório. Desde antes disso, nós teremos aí a possibilidade, inclusive, do agente público ir ao mercado para poder perguntar para o mercado quais são as soluções mais adequadas para atender sua demanda. Você lembra que a gente falou ali atrás que a unidade demandante ela não pode chegar com a solução de pronto, dizer, olha, eu quero isso. Não, peraí, qual é a sua necessidade? Explicite qual é a sua necessidade, qual é a sua demanda. E lá nos estudos preliminares nós vamos definir qual é a solução adequada para atender sua necessidade. E é exatamente nesse ponto que a nova lei inova, porque ela já permite que o agente público vá no mercado e pergunte, olha, eu tenho essa demanda, quais são as soluções possíveis? Porque, pensa comigo, Luan, quem sabe quais são as melhores soluções é quem trabalha com isso. E o agente público, ele não trabalha com os insumos e com os serviços que ele vai contratar. Quem trabalha com isso é o mercado. E é o mercado que, conversando com a administração pública, ele vai dizer, olha, você tem essa e essa solução. Aí, beleza. Eu pego essas informações, volto para dentro da minha organização e, dentro do meu juízo de oportunidade e conveniência, mas principalmente dentro do meu juízo de vantajosidade, eu escolho aquela solução que eu vou licitar com o mercado. Isso também, para mim, se assemelha muito a esses processos das empresas particulares e eu achei interessantíssima essa possibilidade de ter um diálogo antes do processo licitatório, porque muitas vezes a própria administração não sabe que existe um produto melhor para resolver aquela demanda. E esse diálogo, ele possibilita com que eles possam conhecer, de fato, o que o mercado oferece. Está perfeito, esse raciocínio é esse mesmo. A administração pública não é especialista. A administração pública, ela não está trabalhando com aquilo no seu dia a dia. Quem está fazendo isso é o mercado. Para que o orgulho de ficar fechando as portas para o mercado não vai lá e pergunta o que é melhor para mim aqui? Acerca desse conteúdo especificamente, a gente vai ficando por aqui. O Paulinho ainda vai voltar mais vezes neste podcast. Ele já se considera intimado, viu, Paulinho? Ah, joia. E eu gostaria... Será uma honra. E eu gostaria que você deixasse os seus contatos aqui, onde que as pessoas podem te encontrar. Além do meu Instagram, onde você vai ter informação de conteúdos e dos cursos que eu estou ministrando, você pode também mandar um e-mail para mim, que é Prof. Paulo Alves. Lá no Instagram é @prof.pauloalves. Aqui no e-mail é profpauloalves, tudo junto, @outlook.com.br. Não esqueça do BR. E o meu telefone também, não tem miséria, pode mandar um WhatsApp para mim, é
61 98168 9741. Só não me mande gif de bom dia, porque senão você será bloqueado. Beleza? Basicamente é isso. E obrigado aí demais pela oportunidade. Não é brincadeira quando eu falo que eu estou honrado de estar participando desse seu espaço. Eu espero que essas poucas palavras que eu trouxe aí nesse tempo que a gente esteve junto sejam úteis já a você que é meu colega do direito. E é isso aí. Até a próxima. Não demore para me chamar de novo, não, senão eu vou pedir para voltar. Beleza. Tá fácil. Olha só, galera, os contatos do Paulinho estarão na descrição desse episódio, como eu falei antes. E é isso aí, Paulinho, muito obrigado pelo conteúdo que você disponibilizou aqui de maneira gratuita pra gente. Tiagão, valeu por ter lembrado do Paulinho. Grande abraço, Tiagão, meu parceiro, meu irmão de caminhada. Tiagão é fera. E obrigado aí pela sua participação, Paulinho. Muito obrigado. Tchau, tchau pra vocês. Aquele abraço, valeu. Para a vela.